você. A rádio que toca. O que toca você. Todo mundo tá ouvindo. Tapera. Tapera. Tapera FM. Alegria, alegria, galera. Agora. Rádio Tapera FM passa a apresentar Tapera Falando de Esportes. Produção e apresentação. O esporte está chegando com talento de quem faz. Já tem bola no gramado e a emoção vem atrás. Que bonito é. As bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Desviou! Rádio Tapera FM. A rádio do povo. Alô, amigos, muito boa tarde. Já são 13 horas mais 20 minutos em São José da Tapera. Estamos começando o nosso programa Tapera Falando de Esportes. Hoje com as maiores informações, assim como todos os dias. Hoje também com toda a equipe de reportagens, também nos trazendo informações valiosas no nosso programa. A gente já vai direto à Agência Rádio Web, que chega com a primeira informação da tarde. Contagem regressiva para a Copa do Mundo FIFA Rússia 2018. Uma parceria Agência Rádio Web e CBF. Torcida e seleção. Gigantes por natureza. Conhecida por ser a camisa dos craques, a de número 10, sempre foi bem representada pelos brasileiros. Pelé foi o jogador que a vestiu mais vezes em 4 Copas do Mundo. A primeira vez do craque em mundiais foi aos 17 anos, na Copa de 1958, quando a seleção conquistou sua primeira Copa. A última vez do Rei foi novamente com o título, o tricampeonato em 1970. Depois dele, vem empatado em segundo lugar com 2 participações, Rivelino, 1974 e 1978, Zico, 1982 e 1986, e Rivaldo, em 1998 e no pentacampeonato de 2002. Na edição da Rússia, em 2018, Neymar deverá ser o camisa 10 pela segunda edição consecutiva. Faltam 84 dias para a Copa do Mundo Rússia 2018. Produção e edição de Mariana de Freitas e Christian Feula. Locução, Diego Brião. Rádio Tapera FM. Falando de Esportes. Produção e apresentação. Aí depois da nossa primeira participação da Agência Rádio Web, lembramos que trabalhamos em nome da Farmácia São Luís, a que melhor atende e mais barato vende no comércio de São José da Tapera, onde você vai encontrar medicamentos éticos, genéricos, similares, perfumaria em geral. Uma série de produtos de beleza também você vai encontrar na Farmácia São Luís. É claro que você sabe o trabalho que a Farmácia São Luís faz há longos anos aqui no comércio de São José da Tapera. E agora, com a promoção Compra Premiada, a partir de 20 centavos em compra na Farmácia São Luís, você já vai concorrer automaticamente a uma moto Fan 125 0 km e mais 10 prêmios que serão sorteados no próximo dia 30 de junho. Abrindo as reportagens primeira daqui do futebol de Alagoas, a gente fala que o CRB entra em campo hoje contra a equipe do Confiança, né? O CRB já viajou escalado para enfrentar o Confiança no estado de Sergipe. O CRB que encerrou na manhã de ontem os treinamentos para encarar o Confiança pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Após a atividade, a delegação almoçou no Ninho do Galo no começo da tarde seguiu para Aracaju.
A baixa do Galo para o jogo do Batistão é o zagueiro Flávio Boaventura, expulso contra o Santa Cruz, e a equipe já está definida pelo técnico Mazola Júnior. Para o lugar de Boaventura, Everton Senna assume a vaga, aí forma dupla de zaga com Anderson Conceição. A escalação do Galo terá João Carlos, Ayrton, Everton Senna, Anderson Conceição e Diego, Márcio Passos, Juliano, Rafael Bastos e Leilson, Juninho, Potiguar e Marcão. O CRB é o vice-líder do Grupo A da Copa do Nordeste com 7 pontos, um a menos que o Santa Cruz, primeiro da chave. O Confiança vem em terceiro com 4 pontos e está animado com o efeito suspensivo concedido pelo STJD e, consequentemente, a recuperação dos pontos que haviam sido retirados do clube sergipano pela escalação do lateral Apodi. Pois é, vamos aguardar, porque é claro que o CRB parece ser mais tímido que o Confiança, mas vai jogar lá em Sergipe, na casa do Dragão, e isso é o fator complicador para a equipe alagoana, uma vez que em caso de vitória da equipe sergipana, ele se iguala ao CRB com 7 pontos. Aí o detalhe é que vai realmente definir quem se classifica, já que são 2, somente o primeiro e o segundo que passa de fase. No lado do CSA, que agora somente o campeonato alagoano tem pela frente, pelo menos nessa primeira parte aí, porque depois é lógico que vem o Campeonato Brasileiro da Série B, mas para agora todo o futuro do CSA, nessa primeira parte, vai para o jogo contra o Asa neste sábado, né? O CSA já foi eliminado da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, né? Dos representantes de Alagoas, né? Já só resta agora nessa primeira parte, para esse ano, o campeonato alagoano, esse jogo agora definitivo desse sábado, e logo após vai se trabalhar para o campeonato brasileiro da Série B. O atacante Michel é dúvida para o jogo de sábado contra o Asa. Na última terça-feira, diante do Ceará, ele torceu o tornozelo direito e foi substituído no começo do segundo tempo. O atacante tratou o inchaço no local durante a representação de ontem. Michel começou o ano entre os titulares, foi para a reserva, recuperou a posição após o gol da vitória contra o Coruripe, cumpriu suspensão automática diante do Asa e iniciou o jogo da terça-feira. Se for desfalque, Josimar vai para a partida. O atacante Leandro Quível também está no departamento médico e não tem previsão de volta. Ele machucou o tornozelo contra o Salgueiro, houve lesão em ligamento e passa por avaliação durante essa semana. Tem situação complicada para voltar a jogar ainda no alagoano. O zagueiro Roger e Rony começam a fazer a transição e tem 2 dias para recuperarem até o próximo sábado, para haver assim a possibilidade de jogar contra a equipe do Asa. 1 da tarde, mais 27 minutos, de volta à Agência Rádio Web, tem mais informação pra gente. O Náutico entra em campo nesta quinta-feira pela Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba, precisando muito de uma vitória. O volante Wendel, hoje no Náutico, procura passar a sua experiência de 2014, quando defendeu as cores do Sport, quando naquela ocasião o Sport tinha apenas 1% de chance de classificar para a segunda fase. Porém, o Leão venceu, passou de fase e ainda conquistou o título da Copa do Nordeste daquele ano. O Wendel procura ter os pés no chão, sabe das dificuldades, mas mantém o otimismo. Até é complicado, hoje eu estou vestindo as cores do Náutico, ficar falando de outro equipe, até às vezes as pessoas não entendem muito isso, mas o Eduardo Batista, eu lembro que ele mostrou o papel que a gente tinha 1% de chance de classificar e acabamos sendo campeões. Talvez o nosso caso também é o mesmo. A gente tem que esperar a partida, depois de uma vitória a gente vai sentar, vai ver o que aconteceu na rodada e podendo ir para a última partida contra o Altos com a chance real de classificação. Então é isso que nos motiva, é isso que o Roberto vem batendo na tecla e a gente vai lutar até o último minuto aí com a ajuda do nosso torcedor aí para classificar na Copa do Nordeste. O Náutico empatou o primeiro jogo, foi derrotado nas 2 partidas seguintes,
Mas a vitória sobre o Bahia na última rodada fez a equipe ter esperanças na classificação. Agora o Timbu precisa vencer o Botafogo da Paraíba e superar o Altos do Piauí na próxima semana. Além de só poder pensar em vencer, tem que torcer para o Bahia não pontuar nesta rodada. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. Tá certo, Daniela, obrigado pela sua participação e que aguarde, daqui a pouco a gente chama novamente toda essa equipe aí para trazer informações pra gente. Falando ainda do Náutico, o Náutico que é o único da capital que ainda briga por uma vaga na final do Campeonato Pernambucano. Ontem aconteceu a vitória da equipe do Central de Caruaru para a final, né? Venceu o Sport por 1-0 e agora, meu filho, espera o jogo de Náutico e Salgueiro. O Salgueiro que está de folga, agora esperando o Náutico para o jogo decisivo, que vale mais uma vez uma vaga para a final do Campeonato Pernambucano. O Salgueiro que já foi vice-campeão em 2017, né? Um jogo duvidoso que deu título ao Sport Recife, que até hoje os sertanejos de Pernambuco ainda choram e reclamam o gol tirado da equipe sertaneja em favor da equipe do Sport Recife. Agora o Sport foi abatido ontem pela equipe do Central. Mais uma vez o interiorano foi tirando o maior de Recife hoje, pode dizer, do estado de Pernambuco, que é o único pernambucano que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Já estão lá na Série C, o Santa Cruz e o Náutico, né? O Náutico que agora decide com o Salgueiro essa vaga na final do Campeonato Pernambucano. É esperar, pode dar uma final do interior, pode dar Caruaru e Salgueiros decidindo o Campeonato de Pernambuco. Aí mostra a decadência do futebol pernambucano nesse ano de 2017, como também foi assim já no ano de 2018. Não é isso? Bom, vamos ver como é que fica. Vamos aguardar para ver, porque o interior vem forte em Pernambuco. O Salgueiro, mais uma vez, buscando uma vaga na final, foi vice-campeão ano passado e agora decide a vaga com a equipe do Náutico para decidir o campeonato com o Central do Caruaru, que já está na final aguardando. Vamos espaço para Ademir Melo trazer notícias do futebol amador. Ele ontem que enfrentou uma fila quilométrica em busca dos documentos e, pelo que eu vi, rapaz, era melhor ter vindo para cá, viu? Quando chegou no final, deu um blackout, né? Que ontem, vocês viram, faltou energia em 13 estados da federação e aí não deu para Ademir realizar o que estava tentando fazer ontem, que também faltou energia e assim, pelo que eu sei, parece que terminou o trabalho do pessoal. Em nome do Supermercado Caiçara, o que melhor atende, o mais completo supermercado da cidade de São José da Pedra, onde você vai encontrar produtos para festa. Você quer fazer aquela festa legal? Lá você vai encontrar tudo que você quer fazer também em termos de bolo, produtos frios em geral. Lá você vai encontrar tudo em termos de chocolates, deixa eu ver o que é mais, rapaz, aqui, esqueci o nome agora aqui, mas você vai encontrar com certeza no Supermercado Caiçara. Além de tudo que você encontra em termos de gêneros alimentícios, bebidas, miudezas, frios em geral, você tem também no Supermercado Caiçara um local reservado para a prática do funcional. O professor Gil está lá recebendo as pessoas que se inscrevem das 7 até as 19 horas para a prática do funcional, para que você possa ficar de bem com a vida, né? Sempre com um profissional à altura para lhe indicar a medida certa do trabalho. Ademir já está comigo, a gente complementa daqui a pouco essa informação do Supermercado Caiçara, porque Ademir tem notícias do futebol amador. Alô, Ademir, boa tarde. Alô, Arnaldo. Boa tarde a todos os amigos do ouvintes da Tapera FM, especialmente do Manto Esporte. Estou chegando para falar do futebol amador, em nome do vereador Felipe Cardoso, presidente da Câmara Municipal de São José da Tapera, também em nome do desportista João Caetano, sempre ouvindo o programa Tapera FM aí no sítio Bananeira. O futebol amador já começa nesse domingo, Arnaldo, onde a equipe da cidade viaja no sábado com destino à capital do Sergipano, Aracaju, onde joga no domingo, Arnaldo, contra a equipe de Seu Tuil, lá no estado sergipano, na capital de Aracaju. A equipe da Piedade viaja no sábado para dormir na capital de Aracaju, de Sergipe, para jogar no domingo. Arnaldo, veja como está o futebol amador de São José. Pois é, que chique, né, rapaz? Só falta ir de avião, né?
Só falta ir de avião. A equipe está preparada para viajar no sábado, viaja no sábado. É chamado aquele voo terrestre, né? Em Aracaju, para jogar no domingo contra a equipe do Teutuí, lá na capital do Sergipano. Também no domingo, né, a equipe do CRB, do Povoado Pilões, viaja na madrugada, né, até a cidade de Cururipe, né, onde enfrenta a equipe local, fazendo amistoso a equipe do CRB de Pilões, lá na capital, no estado de Alagoas, na cidade de Cururipe. Sim, mas como é o nome do time, né? Que você vai para Cururipe jogar com o time de lá e o cara pensa que é o Cururipe, né? Vai enfrentar o Cururipe, né? Eu cheguei a perguntar para os dirigentes do CRB, Arnaldo, e eles não informaram o nome do time, sabe? Que joga em Cururipe contra a equipe lá da cidade de Cururipe, no domingo, domingo à tarde. Eu tenho um amigo lá, Ademir, eu tenho um amigo lá em Cururipe, que era inclusive secretário municipal de esporte, e hoje ele faz parte da diretoria do Cururipe, e outro dia estava uma festa em Itapera com o time de Cururipe que veio jogar com o time, né? Aí o cara dele, eu comuniquei, ó, tem um time da sua cidade aqui que está aqui jogando na minha, tá? A maior festa aqui. Aí o cara perguntou como era o nome do time, eu fui lá e perguntei o nome do time, o pessoal me informaram, eu passei para ele lá, ninguém conhecia o nome desse time lá na cidade. Né? Os caras fazem um pega e depois ninguém conhece na cidade o time, rapaz. Pois é, mas é que nem o CRB viaja no domingo, madrugada, vai à cidade lá de Cururipe, onde enfrenta a equipe local. Eu perguntei a Isael, o dirigente do CRB, também não sabia como era o nome. Como é que o cara marca um jogo e não sabe o nome do time, rapaz? Não existe isso. Pode prosseguir, Ademir, pode prosseguir. Também, Arnaldo, no domingo, a equipe da Bananeira faz um amistoso no povoado ali em Vila Santo Antônio, no município de Palestina, Arnaldo. É aquele jogo que veio jogar na Bananeira, Arnaldo, venceu a Bananeira dentro de casa pelo placar de 4-0. Agora a equipe da Bananeira vai jogar lá no povoado Vila Santo Antônio, Arnaldo. Agora tem que vencer a equipe lá. Para tirar essa 4-0, a Bananeira sempre vem aplicando goleada. E perdeu, foi o único jogo que ela perdeu de 4-0, pode dizer que esse ano aí na Bananeira. Vai jogar. Já foi esse ano esse jogo, foi? Foi esse ano, mas vai jogar esse ano ali no povoado Vila Santo Antônio. Tem que vencer essa equipe lá, né? A Bananeira está preparando para o campeonato de Pilões. E tem essa equipe, uma equipe muito forte lá na Vila Santo Antônio. Vai enfrentar no próximo domingo a equipe lá da Vila Santo Antônio, a equipe da Bananeira. No próximo domingo, também aqui em Antas, pela manhã, é a vez dos veteranos de Antas, enfrentar os veteranos do Independente de Caputo, onde joga no domingo pela manhã aqui em Antas. O Flamengo de Olho d'Água do Padre recebe a equipe da Gameleira, ali do município de Olho d'Água das Flores, onde joga no domingo aqui no sítio Olho d'Água do Padre. O Raposão do Povoado Piau recebe a equipe do Internacional, do Poço do Bonome, no domingo, ali no sítio, no povoado Piau. Esse jogo acontece lá no povoado Piau, entre Raposão e Internacional do Poço do Bonome. E a equipe do São Paulo de Malhada Bonita recebe a equipe do Salgadinho, nesse domingo, ali no sítio Malhada Bonita. O Grêmio do Bola recebe o União de Davinho, onde faz o amistoso no domingo, ali no sítio Bola, aqui no município de Monterópolis. Grêmio do Bola e União de Davinho. E ali no povoado Chechel, ali no município de Pão de Açúcar, onde o espanhol do Chechel recebe o Atlético Mineiro, ali do povoado Caetitu, nesse domingo agora, Espanhol e Atlético Mineiro fazendo esse amistoso ali no povoado Chechel. Nós estamos aqui, Arnaldo, já com a tabela do campeonato de Pilões, Arnaldo, onde começa no dia 31, onde joga o atual campeão, o Flamengo de Olho d'Água do Padre, onde enfrenta o Palmeiras do povoado de Pilões. Esse é o jogo do sábado. Que clássico, que jogão, hein, rapaz? Que jogão, Arnaldo. Flamengo de Olho d'Água do Padre e a equipe do Palmeiras do povoado de Pilões faz a abertura do campeonato de Pilões no sábado, dia 31. No domingo, é a vez, Arnaldo, de Verdão de Torrões e Palmeiras B. O jogo vai ser no sábado, esse jogo vai ser no sábado, hein? Dia 31, no sábado, Flamengo de Olho d'Água do Padre, o atual campeão, e o Palmeiras de Povoado de Pilões, Arnaldo. Essa aqui foi quem fez a abertura do ano passado, Arnaldo. A abertura do ano passado vai ser a mesma abertura desse ano, entre a equipe do Flamengo de Olho d'Água do Padre e o Palmeiras do Povoado de Pilões. No domingo, onde tem Verdão de Torrões e Palmeiras B, o primeiro jogo,
segundo jogo, CRBB e Palmeiras de Cachoeirinha. No sábado, dia 7, Arnaldo, é a vez do Botafogo de Antes estrear. Enfrenta o Vasco das Baixas, dia 7. No dia 8, Arnaldo, Independente Cacique de São Paulo, Salgadinho e Mangazeira. Arnaldo. Nós temos aqui esses jogos, vários jogos. A gente não está aqui, Arnaldo, para os amigos ouvintes. Só os clássicos que nós já temos aqui, algumas equipes estreando, né, que nem a equipe da Bananeira, aí, João Caetano da Bananeira vai estrear no dia 14 do 4, contra a equipe do Bahia da Fazenda Velha, a estreia da Bananeira. Os Vaqueiros vai estrear no dia 1º de maio, a equipe dos Vaqueiros estreia nesse campeonato contra o Santos Taperense, um grande clássico, dia 1º de maio, dia sexta-feira, Vaqueiro e a equipe do Santos Taperense. E já tem data, Arnaldo, para o grande clássico do futebol taperense, Independente Cacique e São Bento. Lá no Campeonato de Pilões vai ter esse grande jogo, dia 13 de maio, entre Independente Cacique. Que dia é? Que dia? Dia de domingo, de domingo, porque se for sábado, não joga, né? É um dia de domingo. Está marcado esse grande jogo, esse grande clássico do futebol taperense. A pergunta que não queria calar. A primeira vez que o Povoado de Pilões vai receber um grande clássico do futebol taperense entre Cacique e São Bento, dia 13 de maio, 13 do 5, a partir das 15 horas e 45 minutos, a equipe do Cacique contra a equipe do São Bento. Que jogo, que clássico, hein? Prepare o pessoal, porque vai gente de pé, de moto, de todo jeito, mas o povo não vai, viu? Tem mais alguma informação também para hoje? Tem mais, Arnaldo. Só lembrando que no dia 1º de abril acontece um grande torneio de futebol ali no Povoado de Torrões, né? A organização do seu Zé Marcos, né? Que organiza esse grande torneio, dia 1º de abril. A premiação do 1º ao 8º lugar é Carneiro, né? Do 1º ao 5º lugar Carneiro e do 6º ao 5º, ao 8º é R$100. A inscrição custa apenas R$100. Esse grande torneio acontece no dia 1º de abril, Arnaldo. E também no dia 8 de abril acontece um grande torneio, né, de futebol de campo ali no Poço do Bonome, a organização do nosso grande amigo Edenilson. A inscrição custa apenas R$120, o sorteio acontece no sábado, dia 7, e a premiação, Arnaldo, do 1º ao 9º lugar é Carneiro. O torneio acontece ali no Poço do Bonome, aqui no município de Pão de Açúcar. Tá certo. Tem mais informação para hoje não, né, Dami? Então, para por hoje é só, Arnaldo. Então amanhã você volta, né? Amanhã a gente volta trazendo mais do esporte amador, Arnaldo, sempre em nome do vereador Felipe Cardoso, também em nome de seu João Caetano. E amanhã, sexta-feira, a gente traz mais do esporte amador para os amigos da Rádio Tapera FM. Valeu, a participação aí de Ademir Melo no nosso programa. Já são 13 horas mais 40 minutos em São José da Tapera, complementando a informação aqui do Supermercado Caiçara, produtos para festa, gêneros alimentícios, bebidas, miudezas em geral, além do local reservado lá na parte superior do Supermercado Caiçara, para a prática do funcional com o professor Gil. As matrículas continuam abertas das 7 às 19 horas. Você escolhe o horário também para a sua participação. Temos também a Galeria Estética, que fica anexa ao Supermercado Caiçara, com depilação, maquiagem, pedicure, manicure, cortes, penteados, uma infinidade de produtos que a Galeria Estética anexa ao Supermercado Caiçara tem para lhe oferecer. Você vai lá e os profissionais estão à sua inteira disposição. E agora, com a chegada da Páscoa, o Supermercado Caiçara avisa que já chegou o bacalhau de primeiríssima qualidade. Temos também o bacalhau sem sal, a merluza inteira, o filé de merluza e muito mais. Visite o Supermercado Caiçara e, cara, tenha uma boa Páscoa. Seguindo o nosso programa de volta, a Agência Rádio Web tem mais informação para você. A seleção brasileira feminina está em fase final de preparação para a Copa América, que vai ser realizada no Chile a partir do dia 4 de abril. Uma das atletas que está neste período final de preparação e é uma das mais experientes é a lateral Hilane. Já disputou uma Copa América em 2014 e sabe muito bem as dificuldades que vai encarar pela frente nesta edição. Disputei a Copa América de 2014, onde a gente se sagrou campeão contra a Colômbia. Nessa Copa América eu acredito que
Os nossos principais adversários da primeira fase vão ser Argentina e Venezuela. A Argentina, por ser um jogo de estreia, tem todo aquele nervosismo, ansiedade, e também pela rivalidade entre as duas seleções. E acredito na Venezuela também, porque a Venezuela teve uma grande evolução nos últimos anos, e eu acho que a Venezuela está muito melhor preparada para essa Copa América do que ela já teve para qualquer outra. O Brasil estreia na Copa América diante da Argentina, e será muito bom, na opinião de Hilane, estrear com esta rivalidade. Não tinha melhor adversário para a estreia de uma Copa América, que é a rivalidade Brasil e Argentina, uma rivalidade histórica. Eu acho que talvez se a gente pudesse escolher, a gente até escolheria pegar a Argentina como jogo de estreia. Eu acho que vai ser um jogo bom para a competição, um jogo bom para quem vai estar assistindo, acompanhando, e vai ser um parâmetro também para as duas seleções, para a gente saber o nível e como as duas equipes estão preparadas para o restante da competição. O Brasil está no grupo B e, além da Argentina, tem o Equador, a Venezuela e a Bolívia como adversárias. A Copa América 2018 classifica 2 seleções para a Copa do Mundo da França em 2019. A terceira posição vai para a repescagem com a CONCACAF. Este torneio também classifica 2 seleções para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 e 4 para os Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. A agência Rádio Web, com informações da Seleção Brasileira Feminina de Futebol Felipe Esboril. Torcida e seleção gigantes por natureza. Começamos o nosso giro pelos estaduais em todo o Brasil com a vitória sem contestação do Palmeiras. 5-0 sobre o Novo Horizontino e a classificação do Verdão para as semifinais do Campeonato Paulista. O Palmeiras vem muito bem, na opinião de Roger Machado. O trabalho está sendo bem feito. O jogo era um jogo eliminatório e o jogo não estava resolvido, né? O jogo ele estava encaminhado em função do bom resultado que a gente teve jogando fora de casa. Então foi basicamente isso. Eu fiquei muito satisfeito, né, em função dessa intensidade do nosso jogo, né, dos nossos atletas entenderem, compreenderem, né, que essa fase da competição é importante a gente evoluir dentro de campo, né, e esses aspectos para a gente são relevantes, né, a intensidade, a concentração, né, o jogo coletivo acima de tudo. O Santos também se classificou à semifinal, empatou em 0-0 na Vila Belmiro com o Botafogo de Ribeirão Preto, mesmo placar do jogo de ida, mas nos pênaltis bateu a equipe de Ribeirão por 3-1 e está nas semifinais. Na última terça-feira foi a vez do São Paulo bater o São Caetano por 2-0. Nesta quinta-feira, o Corinthians e o Bragantino brigam pela última vaga nas semifinais do Paulistão. No Campeonato Carioca, semifinais da Taça Rio. E o Vasco da Gama recebeu a equipe do Botafogo. No Engenhão, o Botafogo foi melhor. Bateu a equipe do Vasco por 3-2, para a alegria de Alberto Valentim. Eu vi um Botafogo melhor, se tratando do primeiro tempo do jogo de domingo. Com esse nós jogamos bem melhor. Nos posicionamos melhor na fase ofensiva, era aquilo que nós precisávamos corrigir. Entramos em desvantagem, depois o Vasco conseguiu virar com dois gols de bola parada. A gente não se perdeu, nós conseguimos empatar o jogo. Eu tinha dito aos jogadores para que isso não acontecesse, e a gente conseguiu depois fazer o terceiro gol com calma, sem nos precipitarmos, sem nos organizarmos. Quinta-feira é dia de Fluminense e Flamengo, também no Engenhão. O outro jogo da semifinal da Taça Rio, que vai definir quem enfrenta o Botafogo no final de semana. Pelo Campeonato Gaúcho, tivemos a vitória do Internacional por 2-0 no Beira-Rio diante do Grêmio. Vitória insuficiente, porque o time de Renato Gaúcho bateu o Inter no primeiro confronto por 3-0. O Grêmio avança na competição e Renato Gaúcho
mais uma vez fica satisfeito. O Grêmio, ele não disputa um campeonato internacional. O Grêmio estava disputando uma classificação internacional. Então, um mês atrás, todo mundo falou que o Grêmio tinha grande chance de cair. E eu banquei. O Grêmio ia entrar. Só tinha vaga para mais 7. O Grêmio entrou. Nós eliminamos o nosso maior rival. Fez uma grande partida hoje. Em termos principalmente de dedicação. Então hoje o Grêmio está na semifinal. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro bateu o Tupi por 1-0. Nesta quinta-feira tem Atlético Mineiro e América Mineiro. Pelo Campeonato Goiano, tivemos a derrota do Atlético Goianiense sobre o Iporá, 3-1. E o Goiás bateu o Rio Verde por 4-0. O Goiás está classificado, o Rio Verde rebaixado. E o Anapolina também passa no Grupo A. A Agência Rádio Web, com informações dos estaduais pelo Brasil, Felipe Osborio. A seleção brasileira sub-20 está em Manaus para 2 amistosos diante do México. O primeiro acontece nesta quinta-feira, às 7 da noite, horário de Brasília. Alanzinho, jogador do Palmeiras, pertencente à seleção brasileira sub-20 sob o comando de Carlos Amadeu, elogia o período de treinamentos da seleção em Manaus. Foi mais um tático, de saída de bola que o professor Amadeu passou pra gente. Pra gente para alguns atletas que são novos também acostumar com a saída de bola. Já tô, acho que desde o sub-15 aprendendo isso, acho que já sei como a maioria das coisas. E acho que foi um trabalho excelente, acho que todos conseguiram assimilar direitinho. E é se preparar agora para o jogo. Na opinião do jogador Alanzinho, Carlos Amadeu faz um ótimo trabalho à frente dos garotos. O professor Amadeu é um excelente treinador, Todos os jogadores que gostam muito dele, todos conseguem fazer o que ele pede no campo, igual a gente fez no Sul-Americano Mundial. E por mim, o professor Amadeu faz um grande trabalho. Esta partida diante do México faz parte da preparação da seleção brasileira para o Sul-Americano Sub-20 de 2019. Torneio classificatório para a Copa do Mundo da categoria, que também acontece ano que vem, e para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira sub-20, Felipe Osborio. Torcida e seleção gigantes por natureza. Rádio Tapera FM. Falando de esportes, produção e apresentação. A seleção brasileira realizou nesta quarta-feira o penúltimo trabalho antes do jogo contra a Rússia. Sexta-feira, à 1 da tarde, horário de Brasília. Treinamento tático comandado pelo técnico Tite. Ambientação dos jogadores acontecendo. Para William, o território já é conhecido. Ele já atuou na Rússia e sabe muito bem como alguns jogadores se posicionam dentro de campo. Eu joguei aqui, joguei 6 meses aqui na Rússia, conheço alguns jogadores. Até jogadores que eu joguei juntos também, no Anzi. São jogadores de qualidade, jogadores rápidos. Sem dúvida nenhuma, tem um elenco jovem, não é um elenco muito velho. Mas a gente espera, sem dúvida, um jogo difícil. Estamos preparando bem para esse jogo. É um jogo preparatório para a Copa. Então, o nosso objetivo é fazer bem, jogar bem, para continuar naquilo que a gente vinha fazendo, tendo vitórias. Nosso objetivo principal é a Copa do Mundo. O atacante do Chelsea e da seleção brasileira sabe que Neymar vai fazer falta, mas neste momento o coletivo é muito mais importante. Neymar é um jogador importante, sem dúvida, todos nós sabemos da importância dele dentro da seleção brasileira, mas acho que o importante hoje na seleção brasileira é o coletivo. Sem dúvida, o coletivo é muito forte. E aparecendo o coletivo, as individualidades também vão aparecer naturalmente. Então, claro que a gente queria poder tê-lo com a gente, mas não foi possível. Mas temos grandes jogadores também que podem fazer a diferença. Por outro lado, temos a adaptação de Felipe Coutinho, recém-contratado pelo Barcelona. Está aprendendo como tudo funciona por lá, se esforçando demais para se entrosar, inclusive força de vontade na seleção brasileira. Isso ele garante que não vai faltar. Na verdade, estou me adaptando ao futebol espanhol, me adaptando ao meu novo clube.
cheguei tem pouco tempo, tenho na cabeça de aprender, evoluir, sempre aprendendo a forma de que eles jogam, a forma de treinamento, porque realmente é um pouco diferente do que aquilo que eu vinha acostumado. E bom, o que eu agrego na seleção é a minha vontade, é isso que eu posso dizer, é a minha vontade de vencer, minha vontade de estar aqui e sempre tentando fazer o meu melhor. A seleção brasileira vai jogar contra a Rússia de roupa nova. O novo uniforme da seleção foi lançado nesta quarta-feira e batizado de Ouro Samba, numa inspiração que vem dos meados de 1970, época do tricampeonato mundial. Atrás da nuca, ainda há uma faixa vertical na gola, trazendo o azul de volta à camisa principal depois de 50 anos. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Felipe Esboril. Torcida e seleção gigantes por natureza. Rádio Tapera FM. Falando de esportes, produção e apresentação. Agora são 13 horas mais 54 minutos em São José da Tapera. Sequenciando o programa já em seu momento final, a última notícia de hoje: a Confederação Brasileira de Futebol finalmente apresenta as primeiras 12 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Divulgou nessa terça-feira a tabela detalhada com as primeiras 12 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai passar na íntegra para você. O CSA joga no sábado, dia 14 de abril, diante do Goiás, às 16 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Deixa eu ver, a estreia do CRB será na sexta-feira, dia 13 de abril, contra o Oeste, às 20 horas, na Arena Barueri, em São Paulo. O primeiro clássico das multidões será disputado na 10ª rodada, dia 9 de junho, que é num sábado, às 16 horas e 30 minutos, no Trapichão. Mando de campo será do CSA. E abaixo a gente vai colocar aí as primeiras rodadas dessa tabela cedida pela Série B. Segunda rodada, São Bento e CSA, sexta-feira, dia 20, sexta-feira às 20h30, no dia 20 de abril, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O CSA acostumado a jogar nesse campo lá, viu? CRB e Vila Nova de Goiás, sábado, 16 horas, no dia 21 de abril, no Rei Pelé. Terceira rodada, Fortaleza e CRB, terça-feira, 19h15, no dia 24 de abril, na Arena Castelão, em Fortaleza. CSA e Oeste, sexta-feira, às 20h30, dia 27 de abril, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Quarta rodada, CRB e Atlético de Goiás, terça-feira, 4 horas da tarde, no dia 1º de maio, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Que ainda pela quarta rodada, Criciúma e CSA, terça-feira, às 4 horas da tarde, no dia 1º de maio, no estádio Heriberto Rilse, em Criciúma. Quinta rodada, CSA e Boa Esporte, sábado, 16h30, no dia 12 de maio, no estádio Rei Pelé. Ainda pela quinta rodada, Sampaio Corrêa e CRB, sábado, 21 horas, no dia 12 de maio, no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. A sexta rodada tem CRB e Avaí, terça-feira, 19h15, no dia 15 de maio, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Nesse mesmo dia, o CSA vai a Londrina, no Paraná, onde às 4h30 da tarde enfrenta a equipe do Londrina no estádio do Café, no dia 19 de maio. Pela sétima rodada, Guarani e CRB, terça-feira, dia 19h15, do dia 22 de maio, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, em São Paulo. Nesse mesmo dia, o CSA enfrenta o Figueirense, nesse sábado, às 21 horas, do dia 26 de maio, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Pela oitava rodada, o CSA vai a Goiás enfrentar a equipe do Vila Nova, na sexta-feira, às 20h30, no dia 1º de junho, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Nesse mesmo dia, o CRB pega o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no sábado, às 4h30 da tarde, do dia 2 de junho, no Rei Pelé, em Maceió. Pela nona rodada,
O CRB vai a Curitiba na terça-feira às 19h15, no dia 5 de junho, para enfrentar a equipe do Curitiba no Couto Pereira. Nesse mesmo dia, o CSA, nessa terça-feira, às 20h30, dia 5 de junho, o CSA recebe o Guarani de Campinas no estádio Rei Pelé, em Maceió. A 10ª rodada é o clássico CSA e CRB, no dia 9 de junho, às 16h30, no Rei Pelé. A 11ª rodada, o CRB e Ponte Preta, na sexta-feira, às 21h30, do dia 15 de junho, no Rei Pelé, em Maceió. E nesse mesmo dia, o CSA vai a Belém do Pará, onde enfrenta a equipe do Paysandu, às 21h, no dia 16 de junho, no estádio Mangueirão, em Belém. E finalmente, a 12ª rodada dessa primeira parte, encerrando essa primeira parte, o CSA vai a Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, onde enfrenta a equipe da Ponte Preta, no dia 19 de junho, às 19h15. Nesse mesmo dia, o CRB recebe a equipe do Paysandu, desse dia 23 de junho, noite de São João, às 21h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Pois essa primeira parte do Campeonato Alagoano, e você acompanhando conosco aqui todo esse noticiário, finalizando aqui, portanto, o nosso programa Tapera Falando de Esporte, que volta amanhã, sexta-feira. Agradecer a todos os anunciantes, nota 10 do rádio, aos meus amigos e minhas amigas que estão curtindo o nosso programa e dizendo que fiquem conosco, que a gente volta já já para mais uma audição do programa Tarde Legal. Fica com a gente! Agora, os apoios culturais. Não mude de audiência. Já já, voltamos. Rádio Tapera FM.